Pessoal, nós chegamos não chegamos ao fim do evento, porque nós vamos ter a manifestação cultural. Eu não mencionei essa manifestação cultural, nós vamos ter, cadê a Lúcia? Lúcia está lá atrás, Lúcia e Martin. O Martin, você que falou ontem, você pode sentar aqui com a gente, por favor, para fazer a final? Porque Cultura e Artes é um eixo temático que ele tem uma abrangência, apesar da base do bolo ser do Jean Paul, o Cultura e Artes ele permeia tudo de todas as formas, na realidade, porque a cidadania se dá através de Cultura e Artes. Ontem nós tivemos uma discussão muito interessante aqui sobre... Ontem o grupo era um grupo muito mais do lado das ciências humanas, e nós tivemos uma discussão bem diferente do que foi no primeiro dia, e hoje diferente ainda, né, com focos diferentes, formas de pensamento diferentes. No primeiro dia é mais aceita essa questão das políticas públicas, aqui a gente tem uma visão diferente de políticas públicas, e ontem a gente tem uma questão da interculturalidade e de todos esses processos. Então, o que nós tínhamos feito, eu preciso da cola aqui, quando nós arranjamos esse evento, nós montamos da seguinte maneira: desigualdades, economia, indústria e saúde, que foi o primeiro dia, nós chamamos de pilares da sociedade. Nós fizemos uma abordagem, eu estou muito influenciado pelos engenheiros, viu? Nós chamamos isso de pilares da sociedade, certo? Porque, a economia é o funcionamento básico, a indústria é o funcionamento básico, a saúde também, as pessoas não conseguem fazer nada se não tiverem saúde, e as desigualdades trazem a corrosão de tudo isso. No segundo dia, a gente tem, então, a democracia, corrosão da democracia, né? A educação, cultura e artes, e nós chamamos isso de fundamentos da sociedade, né? A democracia é o fundamento da nossa sociedade, eu acho que é claro isso para todo mundo. A educação, quase todos citaram sempre a educação como algo fundamental, algo básico. Alguns até dizem assim, não vamos nem discutir, acho que o Cardoso falou, não vou nem discutir isso porque isso é tão óbvio, né? Mas a gente tem um eixo para isso, não é tão óbvio para eles, não. Eles têm uma série de ideias e trouxeram ideias sobre educação básica. E a cultura e artes tem essa permeação e inclusive as nossas manifestações culturais foram nos 3 dias, trazendo culturas diferentes, de formas diferentes. Hoje, né, a gente chamou de elementos essenciais da sociedade, que é o agronegócio, a agricultura e pecuária, né? As cidades, que é onde todos vivemos, onde todos estamos, e a energia que oscila entre os fundamentos da sociedade e os elementos essenciais, mas é um elemento absolutamente essencial, e o meio ambiente também, pela mesma razão. O meio ambiente está na biosfera, né? Exatamente, é a base do bolo. Então, esse foi o arranjo que a gente trouxe, e eu acho que a gente acertou um pouco, talvez nem tanto, mas a gente acertou um pouco nesses agrupamentos que podem se tornar agrupamentos no futuro, que vão pensar num segundo plano, né, de interação, e depois a gente pode misturar tudo num terceiro plano, onde a gente vai ter cada vez mais interdisciplinaridade. A ideia é ir devagar, né? Não adiantarmos demais, porque senão, se a gente pegar uma máquina que ainda não está bem montada e imprimirmos uma velocidade muito grande, ela vai se desfazer. E a gente não quer isso, a gente quer essa harmonia, que a gente quer dissolver, equalizar os conflitos, né? Como o Cícero falou, para que o sistema ande melhor. Então, aí, eu já fiz a minha provocação, passo a palavra para o professor Arlindo Felipe.
continuando, né, dentro dessa linha, eu gostaria de destacar, primeiro, uma coisa interessante. O professor Cardoso, José Alberto Cardoso, ele colocou aqui como se a preocupação dele de que ninguém está se preocupando com essas questões. E aí eu acho que vale a pena dizer que, na hora que nós já temos todo esse conjunto aqui, e nós estamos demonstrando apenas uma ínfima parcela dentro da Universidade de São Paulo, que já está se preocupando com isso há já bastante tempo e seguramente vem construindo conhecimentos, estruturas, processos que estão atingindo o patamar de modificação desse Estado. E eu vou dar apenas um exemplo na reunião de hoje de manhã, da assinatura do acordo entre a reitoria da Universidade de São Paulo, né, pelo reitor, pelo professor Carlotti, com as várias empresas, né, capitaneadas pela Shell, que está implementando aqui, né, neste campus, a produção de etanol, de hidrogênio a partir do etanol, que tem a participação, inclusive, do Marcos, né, que é coordenador de um dos eixos que está lá. Então, apenas para dizer, coisas estão acontecendo, empresas estão se envolvendo com essas questões, governos estão fazendo isso, alguns estão fazendo. Nós temos municípios altamente competentes hoje no país, inclusive com patamares de sustentabilidade equivalentes aos melhores países do mundo. E não estou falando de poucos municípios, são já números significativos que poderíamos dizer nós sabemos fazer. Então, me parece que esse é um elemento importante a considerar. E por que eu menciono isso? Porque, se nós formos olhar o nosso sistema de pós-graduação, que precisa aumentar, mas nosso sistema de pós-graduação, mestrado e doutorado, nós temos 4.000 programas de pós-graduação com cerca de quase 8.000 cursos de mestrado e doutorado no país, produzindo conhecimento e envolvendo jovens que estão estudando essas coisas, sendo orientados por cerca de 90.000 professores que são orientadores desses programas de pós-graduação. Isso é um universo. E esse universo, né, qual é? 260.000 estudantes matriculados no mestrado e doutorado no país, em todas as esferas, produzindo coisas. E esses indivíduos estão entrando gradualmente nas instituições públicas e privadas com já novas visões, trazendo aqui a energia do jovem, a energia do novo e a energia do conhecimento produzido. E isso está gradualmente ocupando nisso. Portanto, se nós olharmos para esse conjunto de coisas, o que nesse momento se trabalha com esses eixos é justamente caracterizar que nós temos que agora modificar um pouco a forma de nós produzirmos o conhecimento, que eu não lembro agora se foi o Jean Metzger que colocou, de que às vezes a gente fica só nas nossas estruturazinhas trabalhando, né? Com nossos pequenos grupos. Então, o que se pretende caracterizar e desenvolver com esses eixos que, dentro da tua fala, você deixou isso claro? O que se pretende é justamente motivar as pessoas a interagir com as várias áreas do conhecimento, mostrando que, de fato, nós não temos como equacionar e solucionar problemas complexos da sociedade que nós temos, sem que nós busquemos a interação maior entre todas as esferas. Ou seja, a democracia será ameaçada se houver desigualdade grande, se a fome se apresentar, se não houver segurança alimentar, se a energia começar a não ser entregue devidamente, se a gestão das cidades não souber utilizar adequadamente os recursos financeiros que estão colocados nos orçamentos e se não souber utilizar a força de trabalho que existem nessas nossas instituições. E acredito eu que todos nós temos clara conexão com, às vezes, as insatisfações dos profissionais que atuam em setores públicos, principalmente, quando eles reclamam daquilo que o João até mencionou, que
é um dos grandes problemas da nossa sociedade, que é a interrupção de tudo aquilo que foi feito se muda a pessoa. E não é nem mudar de partido, né, ou de ideologia, muda apenas a pessoa. E aí para-se tudo. E isso desanima, desmotiva profissionais altamente qualificados que estão ali para querer fazer e que começam, então, a desistir ou a não se interessar mais muito, mas não porque não querem fazer, mas porque não encontram esses espaços. Então, esse é um aspecto, inclusive, que nós vamos ter que discutir nos eixos dentro do que combater e do que desenvolver para tornar a nossa gestão, que seja pública, e a gestão junto à sociedade civil e a participação dela nesses processos de cobrar das instâncias políticas ou das instâncias que decidem políticas aquilo que é a essência do que a sociedade espera. Projetos que sejam implementados e tragam os resultados de melhoria de condições de vida dessa sociedade. Excelente. Arlindo sempre sabe as palavras. Professor Arlindo, obrigado. Eu vou passar agora então a palavra para a professora Célia para as suas considerações. Alô? Bom, eu tenho apenas um comentário, um breve comentário aqui para finalizar. Bom, primeiro, boa tarde a todas e todos. Mas as apresentações que nós tivemos nesses 3 últimos dias, essas 3 últimas tardes, elas mostram claramente o quão acertada foi essa proposta tão inovadora da gestão, professor Carlotti, o reitor, professora Maria Arminda, vice-reitora, em promover esse projeto que são os eixos temáticos USP. Então, mostrando o quão essa universidade produz conhecimento de altíssimo nível, mas também é capaz de pensar e formular ideias que podem, sim, contribuir de forma significativa para melhorar o bem-estar da sociedade. Então, eu saio daqui muito com várias ideias, né? Algumas já discuti com os colegas aqui. Eu só não quero, como o Marcos, nós não vamos puxar muito, né? Mas as ideias vão ser discutidas com vocês para implementar e para continuar esse que eu acredito ser um projeto que tem um potencial de grande sucesso. Então, era só isso. Mais uma vez, parabenizar a todos por esse exercício, né? De ideias novas, enfim, de insights, e que eu acho que tem grande futuro. Muito obrigada. Obrigado, Célia. Agora o professor que tem um nome que eu adoro, que é o doce professor Bruno Caramelli. Eu queria só contar, eu venho da medicina, eu venho da cardiologia, que é uma área que muito especializada em elaborar diretrizes de tratamento baseado em evidências. Então, acho que alguém mencionou aqui que a medicina tem uma grande quantidade de publicações. E o conhecimento em medicina se baseia muito em diretrizes, em conhecimento fundamentado em publicações. Perguntas e respostas. Só para exemplificar o tamanho de problema que a gente tem e o que a gente vai enfrentar, e eu acho que essa iniciativa aqui vai contribuir em muito para isso. A minha área específica acabou de publicar na semana passada, não tem nem uma semana, uma diretriz específica sobre a minha área de pesquisa. E a quantidade de evidências publicadas que respondem às perguntas, são 150 perguntas que aparecem nessa diretriz de uma área de pesquisa em cardiologia. 52% das evidências não existem para responder estas perguntas. 52% das respostas vieram do consenso de especialistas. Gente que olha, que conhece o problema e presume que existe uma resposta. Um exemplo disso, eu não preciso de ciência para saber que pular de 5.000 metros de altura de um avião, eu preciso de um paraquedas, senão eu vou me esborrachar.
Isso é bom senso. Existem uma infinidade de outros exemplos, mas se a gente ficar só dentro, como o professor Arlindo falou, das nossas salas, nós vamos ter a opinião de especialistas muito especializados, muito específicos. O projeto Eixo Temáticos vem para que haja essa interação, e que eu não sei como é que é na área de vocês, não sei como é em energia, não sei como é em meio ambiente, não sei como é em democracia, mas em cardiologia, na minha área, hoje eu tenho essa resposta. Mais da metade das coisas vem de experiência, e se essa experiência puder ser construída e definida a partir de troca de ideias, de conversas, dos relatórios elaborados aqui, acho que a gente só tem a ganhar. Obrigado mais uma vez a todos. Obrigado, Bruno. Só antes de passar, eu queria passar a palavra para o Gerd Sparovec, para ele fazer um comentário que ele tinha me pedido. Antes disso, eu só queria comentar que essa questão que o Bruno levantou, interessante, sobre as diretrizes e a medicina, pondo em contexto o que o Jean apresentou. Quando eu fui presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, nós fizemos um levantamento da pesquisa em São Paulo, né? E a área de saúde é, de longe, mas de longe, a área onde tem o maior número de pesquisadores trabalhando. Então, é natural que você tenha mais publicações. Precisaria fazer aquela análise dividindo pelo número de pesquisadores do Estado, que já está ultrapassada, porque é a primeira década do século só, do século XXI, mas seria interessante olhar depois aquela questão. E essa questão de diretrizes, eu acho que levantou uma bola extremamente interessante para a gente usar nos eixos temáticos. Gerd. Obrigado. Na verdade, não é um comentário, é uma pergunta, né? Mas acho que é uma pergunta endereçada à coordenação, né, do programa de eixos temáticos. Então, a gente tem assim, a grande força, eu acho, desse programa é a diversidade e a quantidade, né? A gente tem 120, mais ou menos, né? Acho que, não sei se alguém já contou, né, professores engajados, né, e que estão muito entusiasmados, né, acho que com todos que eu converso com a iniciativa, né, e de muitas áreas distintas, né. Então essa primeira parte acho que é um pouco mais conceitual mesmo, né, a gente está reunindo informação, organizando, e nessa primeira atividade a gente teve uma sugestão, né, de uma metodologia bem sucedida num trabalho anterior, né, do Instituto de Estudos Avançados, que resultou, né, no Guia de Cidades Sustentáveis, e também um referencial conceitual para ser trabalhado, né, que é essa forma, né, com que a NASA, né, desenvolve tecnologia adaptada, né, para a nossa atividade. Mas se a gente quiser ter resultados, né, aplicados, né, incidência real em políticas públicas, em algum momento a gente vai ter que ir para a prática, né? E essa prática ocorre, né, da interação entre um gestor público, né, entre o pesquisador, a sociedade civil e outros stakeholders envolvidos, né? Então, para isso a gente também vai precisar ter uma metodologia, né, e a gente também vai precisar ter um referencial conceitual sobre o qual construir essa interação prática, né? Então, a minha pergunta é de onde vai vir isso, né? Qual que é a sugestão ou a ideia, né, da coordenação do programa, né, de construção desse referencial conceitual sobre o qual a gente vai fazer essa interação prática, né, e qual que é a metodologia que vai ser utilizada para a gente interagir tanto com gestores públicos como com outros envolvidos, porque sem a gente ir para a prática, a gente não vai ter resultado, né? Então, essa pergunta, Gerd, é muito tranquila. É esse grupo que vai encontrar os caminhos que levarão essa interação. Porém, existe um destinatário, um conjunto de destinatários já construído claramente, que é as proposições que saírem do programa serão então levadas pela reitoria, além de cada um dos líderes, a quem puder ser levado. Por exemplo, Pirassununga, das discussões havidas lá,
que se interessa em levar a relação de atuar junto com os municípios da região, justamente resultados que saírem daqui, além daqueles que você já tem. Mesma coisa se você for olhar, a Exalc já faz isso com regularidade, mas ainda no campo mais específico. Então, quais são esses grandes destinatários? A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, levar a presidência da Assembleia, levar as bancadas políticas dos deputados estaduais, levar as bancadas políticas da Câmara dos Deputados, aos senadores, a presidência do Congresso Nacional e assim sucessivamente. Além disso, isso o Poder Legislativo, que é quem modifica as coisas, que é quem constrói a legislação, quem estabelece os orçamentos. Então, são influências e que poderão ser ditas. Aqui você quer fazer? As nossas universidades têm condições de dar toda a assessoria em conjunto com vocês e de tal forma fazer com que isso possa ser implementado. Levar isso no Poder Executivo, ao governador do Estado, levar isso a prefeituras, à Frente Nacional de Prefeitos, ou seja, é uma atuação que nós, de uma certa forma, não temos feito, digamos, regularmente. Provavelmente esse será um caminho que nós teremos que fazer de forma regular, de tal forma a atingir esses patamares que são os patamares decisórios. E, finalmente, a própria sociedade civil, com esses resultados, sendo trabalhado com essas comunidades para apresentar esses resultados a essas comunidades. E posso citar algumas delas. Levar isso, por exemplo, à Federação das Indústrias, à Federação do Comércio, à Federação de Serviços, as áreas que trabalham com turismo, as áreas que trabalham com vários segmentos da própria sociedade, as organizações não governamentais que temos acesso a isso na hora que a gente quiser fazer, normalmente são instituições que abrem esses espaços para nós. Então, não sei se... quer dizer, nós vamos construir isso junto, né, Gerd? Isso é importante. E, ao mesmo tempo, estabelecer as estratégicas e as táticas a serem adotadas para que esses conhecimentos colocados pela comunidade possam, de fato, ser disponibilizados enquanto serviços para a sociedade. A essência do programa, Gerd, ela é baseada em democracia. Democracia, pelo que eu conheço, não é como Cícero, é Norberto Bobbio. Uma questão simples, é consenso e dissenso, né? Então, a ideia é que, para que isso que o Arlindo comentou agora possa acontecer, a gente consiga que o grupo atinja um nível de consenso e dissenso. E a democracia é isso, quer dizer, você concede uma parte e, se você não quiser, você sai, etc. Mas a gente tem que fazer um grupo que aceite caminhar de uma determinada forma. Agora, pessoas como você, por exemplo, que tem uma larga experiência nesse tipo de metodologia, e outros que nós temos do grupo com experiências diferentes, pessoas que atuaram, como é o caso do João, que atuaram diretamente na secretaria e tal, a gente tem que ouvir tudo isso. E a gente tem que tirar disso a apresentação que eu faço ali é meramente para uma coisa para iniciar a discussão. Não quer dizer que aquilo vá funcionar. Mas será que aquilo poderia ser um esqueleto para fazer funcionar? São perguntas que nós, cientistas, vamos fazendo. Alguém gostaria de... Não, ele vai terminar. Só quero perguntar se Bruno ou Célia... Não? Então, bom... agradecendo a todos aqueles que eu deixei de agradecer, que eu não sei quem são, porque eu acredito que eu tenho agradecido todo mundo. E eu queria agradecer muito ao Martin. Eu pedi para o Martin falar, eu sempre faço isso, ele fica bravo comigo, né, dele fazer de surpresa, mas é porque o Martin faz muito bem de surpresa. Martin, você esteve aqui os 3 dias. Por isso, e você tem uma visão, que eu sei que você tem uma visão telescópica e periscópica e multivisão. Então,
o que eu pediria para você é que você fizesse uma visão aí do que você viu e do que você achou do que você viu do ponto de vista da cultura. Não, eu vou ser muito breve, porque, no fundo, são várias responsabilidades, né? Entre elas, essa programação de manifestação cultural, né? Que é um certo experimento. E a ILEC já está no palco daqui a pouco, a Lúcia vai fazer a apresentação. Mas, quando o Marcos fala da questão cultural, em grande parte, quando eu fui diretor do Instituto de Estudos Avançados, né, e mesmo antes, com a criação do USP Online, no USP Online já começou essa ideia que a USP tinha que ser vista, talvez, um modo de entender essa grandiosidade da USP, essa complexidade da USP, era fazer uma análise cultural da universidade. E no IA isso ficou mais claro, né? Com essa ideia mesmo que até o Mário Pedrosa falava que nós éramos, que a comunidade universitária é muito homogênea. E quando a gente analisa, a gente vê que não é. Então, assim, a estrutura de conhecimento numa universidade com essa dimensão, com essa história, com essa genealogia, que eu acho que a gente precisa pensar, né, sempre, lembrar sempre como ela foi criada, em que circunstância, principalmente nos tempos atuais, né, e como é importante plataformas ou dispositivos que possam, de fato, ativar a transversalidade, né? E trabalhar movimentar essa interdisciplinaridade para que ela produza inovação, mas que também que ela fomente o que eu entendo que é um papel, por exemplo, do Instituto de Estudos Avançados, que é buscar a transdisciplinaridade, algo que está além do que existe, né? E que possa abrir novas fronteiras. Então, desde o início, quando esse programa foi criado, eu vi com com muitos bons olhos e certamente uma coisa que é ver que esse espírito do IA ele transcende e está na governança da USP, né? Então, de ver essa universidade, sim, entender, respeitar as disciplinaridades, as especificidades de cada unidade, né? Mas fomentar um grande desafio, que é trabalharmos juntos, né? Escutarmos uns aos outros, entendermos as lógicas distintas de cada perspectiva que perfaz uma universidade, mas ter esse espírito, eu diria ainda utópico, né? De pensar novas estruturas, inclusive para a democracia, né? Então, assim, a democracia está numa crise, como muito, né, bem colocado ontem, de certa maneira, porque eu entendo que ela está num período de uma certa exaustão das suas estruturas que precisam ser renovadas e atualizadas, talvez, né? Mas empoderadas também, né? Então, a universidade é esse laboratório, e eu entendo que o que foi realizado durante esses 3 dias é esse exercício interdisciplinar, né? De escutarmos uns aos outros, de tentar organizar, né, uma certa, eu não diria que é uma lógica, mas o próprio sentido de uma curadoria, de uma organização, de colocar, né, mesas distintas desses 3 dias, composições, para visar algo que a gente sabe que está dando muito trabalho. Então, esses distintos eixos demonstraram que estão trabalhando muito e que dá muito trabalho fazer isso, né? Mas são eixos que têm são coletivos. Eu acho que isso também é uma característica desse programa, que é o pós-moderno, o pós-modernista, eu diria, né? A USP é uma universidade modernista de origem e, em grande parte, ainda opera de forma modernista. Mas eu vejo que essa gestão e essa governança está preocupada em trabalhar
ferramentas, com experiências, né? Eu acho que o Bruno falou muito bem essa questão da experiência fundamental, né? Que é do coletivo. Então, com isso, eu queria pedir para que a Lúcia apresentasse e introduzisse a vocês a ILC, né? Lembrando que nós tivemos duas manifestações culturais nos dias anteriores, com uma artista visual, Regina Silveira, com um músico, né, que é o Rafael I. Castro, da Unesp, e agora a ILC que a Lúcia vai apresentar.